Todo tempo Deus é bom. Pessoal, Romanos 12, no versículo 1, sabe, trazer essa bênção aqui para você. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Pessoal, é impossível servir a Deus na alma quando o corpo se prostitui. Não dá. Nós temos que apresentar o nosso corpo diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Claro, nós não somos perfeitos, né? Tudo que nós vamos acertar, mas nós não podemos entregar o nosso corpo para aquilo que é imundo. Por quê? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sempre falo isso, sem qualquer demérito nem nada, mas o único lugar onde você vê o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o único lugar que você vê é na igreja. Na igreja, eu digo nas pessoas, né? Na igreja, dentro da igreja, do templo, e na igreja, né? Nós como igreja, né? Você não vê, quem já foi do Espiritismo, você deve lembrar, nunca o Espírito Santo falou alguma coisa lá. Nunca. Não tem a doutrina espírita, ela não dá lugar para a fala do Espírito Santo. Ela dá lugar para outras falas. Na Umbanda não tem. Lá tem suas entidades lá e tudo, mas o Espírito Santo não tem. Nunca ninguém se atreveu. Até agora vai ter a marcha para Exu, não sei se vocês estão sabendo. A mãe de santo, que é a coordenadora lá, eu tenho algum pouco contato com ela, mas tem, e ela divulgou agora. Marcha para Exu. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Vai ser na Paulista. Por que eu estou falando isso? Eles têm o direito à manifestação religiosa deles. O que eu estou dizendo? Não tem a manifestação do Espírito Santo. Então o que acontece? As práticas que são propostas ou permitidas dentro dos rituais da religião, ela permite coisas que o Espírito Santo se retira. Compreende? Não dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar às entidades, dá lugar lá ao que ele serve. Mas nós só servimos a um, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo pede, ele fala assim, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Inclusive, pessoal, nós temos que reivindicar no nosso corpo a plena saúde também. Estou falando das coisas de santidade, mas até a plena saúde. Orar sério a Deus, falar, Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, a obra que Jesus fez na cruz me completou espiritualmente e fisicamente. Ela me completou. Eu não sei se é Mateus 8,14. Não, ali é o Sermão da Montanha. Eu acho que eu devo ter anotado aqui. Me foge. 8,14 não é o Sermão da Montanha, termina no número 7, né? Deixa eu ver uma coisa. Aí tá funcionando, né, Alex? Não. É da cura também, mas não é da sogra de Pedro, é outra cura. Eu tenho uma anotação aqui, peraí rapidinho.
Mas tudo bem. O nosso corpo, eu acho já que, senão eu vou para outro assunto. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Romanos 12, 1. Pode voltar lá. Romanos 12, 1. A obra dele na nossa vida, ela é completa. É 8,16. Agora eu achei aqui, ó. Está marcado lá no céu. 8,16 e 17. Que Jesus curou todos os enfermos. Poxa, estava do ladinho da sogra do Pedro. Eu não quis falar com a sogra, o que deu? 16, ó. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos enfermos. Não, então volta no 14, só para pisar nesse cramunhão. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo e ficou febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou e levantou-se igual. O povo ficou sabendo. E aí o que aconteceu? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito, curou todos os que estavam enfermos. Vamos lá? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas. Então, fala do físico aqui, né? Há quem diga que a obra de Isaías 53 é do Espírito. Não, é do Espírito, está certo, que existem as enfermidades da alma, né? Mas aqui ele está falando do físico. A sogra de Pedro estava com febre. Todos nós sabemos que febre não é doença, né? Você chega no médico, você está diagnosticado com febre. Não. Você tem febre em virtude de um problema que você está passando, às vezes uma infecção, garganta, coisa assim. Então, a sogra de Pedro fala que estava jazendo em febre. Você sabe o que é jazendo? Jazendo, quando você vai no cemitério, lá está escrito assim: aqui jaz, não é? Jazendo é que ela estava num processo de morrer, jazendo em febre. Ela estava morrendo por algum problema de saúde e a febre estava alta. Jesus veio, curou. Quando ele cura, o povo ficou sabendo. E isso foi ali em Cafarnaum. Tem, até hoje a Igreja Católica fez uma igreja em cima de onde era a casa de Pedro. Eu e minha esposa estivemos lá em 2014. Eles fizeram uma igreja, a Igreja de São Pedro, né? Eles fizeram, nós até fomos lá, muito bonita a igreja, em cima de onde era a casa de Pedro. Do outro lado da rua, né? Vamos dizer assim, aí tem a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pregou. Depois você pode ler toda a referência. Fala assim: e saindo eles da sinagoga, foram à casa de Simão. E chegando à casa de Simão, a sogra desse estava enferma, jazendo em febre. Aí entra nessa parte, né? Entrando Jesus, aí Jesus cura. Bom, então o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos apresentá-lo, Romanos 12, 2. Mas usar a fé mesmo. Usar a fé e dizer: Deus, eu sou 12, 1. Eu sou uma pessoa plena, corpo, alma, espírito. Espírito, aquela alegria de servir a Deus. Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, 12. O que diz? Torna a dar-me a alegria e sustém-me com o espírito voluntário. Então, o que acontece? Às vezes, pessoal, quer bater aquela tristeza, assim, aquela angústia, né? Mas do nada, às vezes até sem motivo. Do nada. Está calor, a pessoa está feliz. Esfriou, ela fica triste. Tem gente que é o contrário. Está frio, ela está feliz. Esquentou, ela fica triste. Não, eu tenho que me alegrar na alegria da salvação. Claro, você pode gostar mais de frio ou de calor, mas a alegria da salvação, ela é tanto no frio. O dinheiro está no bolso, aí você está
Bom dia. Tudo bom? Paz do Senhor. Não tem dinheiro no bolso, faz igual um cidadão na... Então, não esqueci nem o nome da padaria, chama Funchalense, lá no Capão Redondo, que eram os portugueses de Funchal, né, em Portugal, e eles tinham essa padaria na Zona Sul. Eu fui tomar café ali no Capão Redondo. Quando eu entrei na padaria, o rapaz que atendeu, até depois eu olhei por ele. Quando eu entrei assim, encostei, eu e minha esposa, o atendente olhou para mim e falou assim: o que foi? Eu falei: só quero um café. Eu falei: está aqui quem olhou. Então, às vezes a pessoa não está, mas ele não estava bem claro. Não discuti nada, não. Só falei: Jesus amado. A minha esposa achou estranho e falou: meu Deus, aquele peso espiritual. Pessoal, nós temos que ter a alegria mediante a circunstância. Tá tudo tranquilo lá em casa, então eu estou feliz. Amém, eu vou ficar feliz, claro, tudo tranquilo. Mas se tiver um momento difícil, eu vou me alegrar na alegria do quê? Da salvação. A alegria da salvação, ela transborda, ela ultrapassa, transcende a qualquer tristeza. Que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Pastor, eu tenho andado de cabeça baixa ultimamente, mas não é só você que passa por isso, eu passo, o irmão do teu lado. Tem dias que são mais tenebrosos, mas a alegria da salvação está lá. É só chegar. Eu vou entrar na mensagem de hoje principal, que essa aqui eu senti de trazer para vocês. E a principal de hoje já está tudo anotadinho ali. Nós temos que nos alegrar, irmão. Nos apresentar em sacrifício vivo. Voltar para a vida. Fala: Deus, eu vou voltar para a vida. Se a pessoa está com 18 anos, ela está pensando assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu ainda não sei. E ela fica matutando: será que eu vou ser o quê? E eu vou fazer o quê? Como que vai ser? E quando eu sair da casa do meu pai e da minha mãe, o que vai ser de mim? E aqui o coração fica acelerado. Só que o outro que está com 40, está: meu Deus, estou com 40, e agora, né? E agora? O que eu vou fazer? Mas será que é isso que o Senhor tem mesmo para mim? Será que eu não errei lá atrás quando eu tinha 18? Mas quando eu tinha 18 eu estava preocupado com o que ia ser. Com 40 eu já sei o que eu sou. Aí quando ele está com 80, ele está perguntando como é que vai ser, né? Fala: meu Deus, como é que vai ser? Mas por que a gente faz isso, irmão? Não, com 18, louvado seja Deus, o Senhor vai me dirigir, eu vou me esforçar e o Senhor vai abençoar. Com 40, pô Senhor, obrigado, me esforcei e cheguei até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. E com 80, Senhor, se o Senhor quiser dar uma prorrogação aí, agora tem a moda da prorrogação, né? Prorrogação de 15 minutos, de 20. O Ezequias pediu prorrogação, vocês lembram? Quem lembra do Ezequias, lá de Isaías 38 e 2 Crônicas 32, ali no final? O Ezequias, o profeta, ele estava doente, o profeta foi fazer uma visita pastoral na casa dele, né? Lembram disso? O profeta chegou, o Ezequias se alegrou, falou: agora vai. O profeta falou assim: arruma a tua casa que você vai morrer. A visita pastoral, né? O Ezequias virou o rosto para a parede, chorou, se humilhou. Quando o profeta estava na porta do palácio saindo, lá é grande, né? Quando ele estava saindo, o Espírito Santo falou ao coração dele: volta e diz a Ezequias que eu estou acrescentando a ele 15 anos, porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus deu. Mas Deus não deu só mais 15 anos para ele ficar naquela sofrência. Ai meu Deus, graças a Deus. Não. Ele ainda teve filho. E o filho que ele teve ainda foi o sucessor dele. E depois, mas Jesus, eu vou viver pensando na morte, eu vou viver pensando na vida. Eu vou viver, até porque o crente não vai ver a morte. Não vai ver. Quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, quem vai chorar é quem fica.
Mas nós não vamos chorar, que não haverá choro. Está no Apocalipse 21:4, está escrito. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Quando nós fecharmos o olho para esse mundo, vai ficar uma turma que gosta de nós chorando de saudade. E é bom que alguém chore, né? Porque, graças a Deus, eu falo, ao menos era querido. Mas o crente mesmo não vai chorar mais. Quando fechar os olhos, irmão, ele vai abrir os olhos para uma eternidade real. Coitado daquele que não tivesse eternidade. Mas nós vamos ter. E vamos trabalhar para que muitos tenham. Amém? Amém. Apresente o corpo como sacrifício vivo. Só vivo, não. O que mais? Vivo, santo e agradável. Santo e agradável. Viva a vida. Viva a santidade. Busque a Deus, Senhor, eu quero ser um homem santo. O que é um homem santo? É um homem carrancudo que não fala com ninguém, que acha que ele é mais do que todo mundo. Ao contrário. É um homem que tem seriedade, mas se a pessoa precisar de um abraço, ele tem também, de uma palavra, ele tem. Ele só não tem coisa errada, pecado. Quiser pecado, procure outro. Quiser santidade, pode aproximar que ele tem. Pode ser a mulher, pode ser o homem, a criança, o adolescente, chegou perto, ele vai ter santidade para transmitir. Ele não vai ter segundas intenções. As mais novas são como irmãs, as mais velhas são como mães. Não tem sentimento afetivo de amor eros. É só água, o tempo todo. Só água. É sempre aquele amor de abraçar e dizer: Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. É o homem de Deus, é a mulher de Deus. Amém? Então se apresente em sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável é uma vida de fé, né? Hebreus 11:6 diz que, ora, aquele que se aproxima dele, é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador dos que buscam. Né? Sem fé, ele diz que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe. Então, para agradar a Deus, tem que ser uma vida cheia de fé. Diga glória a Jesus. Glória. Pessoal, vamos para o capítulo 8 agora, de Esdras. Mensagem de hoje aqui, bem rapidinho. Me veio o coração de dar essa preliminar aqui. Esdras capítulo 8. Termina amanhã já a leitura de Esdras. Rapidinho, né? Antes do Esther e do Jó. Mês que vem, ó, quem tem aquela Bíblia que eu dei no final do ano, mês que vem, agosto, mês do livramento, vamos ler Gênesis do 1 até o 31. Ô leitura boa é o livro de Gênesis, vocês vão gostar. Boa, é muito boa, a Bíblia toda, né? Mas Gênesis eu li, eu acho que 21 vezes, eu acho, não sei se foi menos ou mais. Mas é assim, é fascinante, você vê a criação, tem coisa que a gente não entende, né? Lá está assim, Deus criou não sei o que, não sei das quantas. E foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Você fala, poxa, cadê a noite? Não tem, né? É interessante, então era uma contagem diferente. Pessoal, no capítulo 8, então, de Esdras, quem já chegou lá, diga: já cheguei. Quem não chegou, vai chegar também. Pessoal, vamos para essa mensagem principal. Capítulo 8, falar sobre comunhão traz confiança. Versículo de número 21, 22 e 23. 21, 2 e 3. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos. Ele vai pedir algumas coisas aqui, ó. Caminho direito para nós,
caminho direito para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então eles pediram, nesse jejum e oração, o Esdras aqui, o povo, pediu 3 coisas: caminho direito para eles, caminho direito para os filhos e um caminho direito para a sua fazenda, que era para os bens, né, que eles tinham, né, que eles estavam carregando. O que acontece, pessoal? Essa turma aqui é a segunda turma. Você teve um domingo que eu falei isso para vocês. Foram 2 turmas que voltaram da Babilônia para Jerusalém. A primeira turma que Esdras acompanhou, a primeira turma, ela teve uma coisa que a segunda turma não teve. O rei Ciro, quando ele libera o povo, ele manda o exército dele, parte do seu exército, para fazer a segurança do povo no caminho. Pessoal, é bonito assim a gente ver essas histórias na Bíblia, porque não eram tempos modernos como os nossos, né? Se você sair daqui hoje do aeroporto de Guarulhos, você comprar passagem, e você sair de Guarulhos 8 da manhã, 9 horas da noite, no horário de Brasília, você está na França, está em Paris, são 13 horas. Só que quando chegar lá, se eu não me engano, são 2 ou 3 horas a menos. Você ainda economiza tempo ainda, por causa do fuso. Você chega lá mais cedo ainda. Então, mas de voo são 13 horas. Da Babilônia para Jerusalém, eles saíram no dia 1º do primeiro mês e chegaram no dia 1º do 5º mês. Eles viajaram janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Eles levaram. E no caminho, eles passaram muitas cidades, de gente que não gostava deles, de gente que considerava aquele povo, irmão, um povo que merecia até morrer. Então o que o rei Ciro fez? Mandou o exército dele, vocês vão em paz, deu tudo que eles precisavam. Ele tirou até do tesouro da casa do rei, ele tirou dinheiro também, deu, falou, no caminho, foram 4 meses de viagem. Você imagina fazer uma viagem de 4 meses, né? Eu não sei se alguém já fez aqui. Se já fez, olha, parabéns. Você estava nadando igual de patinhas, né, na riqueza, porque é muita, né? Você sem produzir, né, só viajando, o povo viajou 4 meses. Agora, desde 2017, né, na reforma da trabalhista, né, da lei, mudou o sistema de férias, que agora a pessoa pode fracionar, né? Ela tira 15 dias, um período mínimo, e depois divide o restante. Eu acho que até 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, fraciona. E muita gente faz isso. Por quê? Porque quando a pessoa tira 30 dias direto, quando está chegando no 20º dia, né, ela já está fazendo bico num canto, no outro, para poder manter a casa. Então fracionou, eu achei até que foi interessante. Agora imagine 4 meses viajando direto. Tinha que ter condição, e o rei deu. Fala para o irmão perto de você, o rei dá condição para nós. Para as nossas viagens, né? Fala assim, lembra de Dubai que eu sempre falo? Vai para Dubai. A viagem que eu falo aqui, irmão, claro, uma hora vai ser do passeio, mas é a viagem da volta para a santidade de Deus, irmão. Eles estavam voltando. Você imagina a saudade que o povo estava? O pessoal fica imaginando quem um dia esteve aqui servindo a Deus com vocês, que eu nem conheci. Alguns eu conheci, mas a maioria não. Eles devem sentir saudade daqui. Devem sentir. E o rei, que é Jesus, já deu toda a condição para eles poderem voltar. E vão voltar. Agora nós vamos ver de novo aqui, se alegrando, vamos abraçar, falar, olha que bom que você voltou. Fez muita falta. E a pessoa vai voltar. Por quê? Porque Jesus é o rei que dá condições para a pessoa voltar. Eles viajaram 4 meses. Só que eles viajaram debaixo de uma proteção militar.
uma proteção militar também. Uma direção de Deus e uma proteção militar. Não tem nenhum erro, tá, em proteção militar, segurança. A pessoa pode ter. Mas agora, nessa segunda leva, o rei não liberou o exército para ir. Você já percebeu que Deus ele trabalha assim na nossa vida? Não sei se você já percebeu. Tem hora que parece que tudo nos cerca para dar certo. E tem hora que parece que tudo conspira contra. Já percebeu? Tem hora assim que nós estamos, irmão, nós estamos mergulhando assim, tá no azeite. Tá? E tem hora que parece que não. Tem hora que parece que tudo quer atrapalhar. Quer ver só? Quem já sentiu que passou por isso alguma vez? Parece que tudo para atrapalhar. Já? E quem já passou assim? Teve um momento que a coisa fluiu assim, falei, ô glória. Nós passamos pelos dois. No primeiro, eles estavam mais seguros. Deus estava na direção e havia ali toda uma proteção também do exército. Nessa agora não, irmão. Agora o Esdras chegou, chamou o povo e ele estava esperando o quê? O rei vai mandar o exército. Mandou não. Aí o que eles fizeram? Jejum e oração. É isso que você faz, que eu faço. Sentiu que a coisa está... Na primeira eles não jejuaram e oraram não. Oraram a Deus, Deus deu a boa direção, sim. Mas não foi preciso aprofundar muito. A coisa fluiu assim que já estava tudo sendo abençoado. Agora, Deus estava na direção, mas eles precisavam de um algo mais. Eles chegaram numa parte do caminho, aqui junto ao rio Ava, e o Esdras chamou o povo e falou, pessoal, ele apregoou o jejum. Ele falou, vamos fazer o jejum. Eu estava contando ontem pro João, conversando no aniversário do pai dele, tem 77 anos, eu estava falando para ele, né, do propósito do jejum, que lá em Nínive, quando Jonas pregou em Nínive, não sei se vocês vão lembrar disso, acho que alguns vão lembrar. Depois que ele pregou, o povo se arrependeu. Quando o povo se arrependeu, o rei de Nínive, ele mandou o povo ficar em jejum. Alguém lembra quem mais teve que ficar em jejum? Os animais. Os animais. E quem mais? As crianças. Todo o povo teve que ficar em jejum, inclusive os animais. Não colocava pasto lá, o animal no pasto não. Os animais ficaram em jejum, sem comer e sem beber. Alguém lembra quanto tempo que foi? Aí pedi demais agora, né? Quanto tempo? 3 dias. Os homens, as mulheres, as crianças e os animais não comeram, nem beberam água. Nossa, pastor, que maldade. Será que Deus faz maldade com a gente? Não. 3 dias que eles ficaram em jejum, ninguém morreu. Ninguém. E a Bíblia diz que Deus se aplacou e teve misericórdia deles. Você sabe qual que ia ser o destino de Nínive? Deus ia mandar Nínive para o fundo, igual ele mandou Sodoma e Gomorra. Nínive matava os profetas de Deus, só que eles matavam mediante tortura. Eles cortavam, os historiadores dizem, primeiro os dedos das mãos, depois os dedos dos pés, depois cortava braço, cortava pé, até a pessoa morrer. Deus olhou para aquilo e falou, vou resolver o problema. Deus ia mandar para o fundo, igual mandou Sodoma e Gomorra, por causa do pecado e das maldades deles. Então os 3 dias de jejum, na verdade, foram uma bênção, irmão. O rei de Nínive falou, e outra coisa, esqueci de um detalhe,
e todos se vestiram de pano de saco. Você imagina que desfile de moda que foi esses 3 dias? O povo colocou pano de saco, aquele pano grosseiro, e jogou cinza sobre eles. Deus olhou aquilo e Deus teve misericórdia. Pessoal, tem momento assim, que para mudar determinadas situações, nós temos que fazer um algo mais também. Um algo mais, irmão, não é loucura, é dentro da palavra. Às vezes uma consagração a Deus que a gente tem que fazer para mudar uma situação que vai ser para o resto da vida. Deus vai fazer. E se eu não faço, também a situação não muda. Aí fico empurrando com a barriga o resto da vida. O Esdras, depois vocês vão ver, está na leitura de amanhã. O Esdras, ele arrancou até os cabelos da cabeça. Sabe por quê? Porque ele descobriu, alguém trouxe para ele uma notícia, que os sacerdotes e os levitas, enquanto estavam na Babilônia, eles se casaram com mulheres estranhas, e eles contaminaram a semente sacerdotal. O Neemias chorou, ele arrancou os cabelos da cabeça, colocou pano de saco, jogou cinza, cara no pó. As pessoas vieram falar com ele, ele chorava, e o que está acontecendo? Ele falou, contaminaram a nossa semente, não pode. E o que nós vamos fazer? Não sei. Ele não sabia o que fazer, por isso que ele chorou. Chorou muito, falou, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer, e ele era o responsável, e agora? Aí chegou alguém, não me lembro o nome agora, mas chegou um dos irmãos, e falou para ele, nós não podemos resolver isso hoje. Isso é coisa que não se resolve num dia. Vocês vão ver depois essa palavra. Vamos marcar para outro dia, chama todos aqui, e aí fala para eles. Aí o Esdras se tocou, falou verdade, que ele queria resolver a coisa ali, mas não ia resolver assim. Não quis comer, depois, normal, você gritou direitinho. Marcou a reunião, chamou todos na praça, inclusive a Bíblia diz que eram dias de muita chuva. E teve pessoas que reclamaram da chuva. Eu até lembrei, eu falei, isso é antigo, né? Teve gente que reclamou, está chovendo muito, não dá para reunir aqui na praça. Marcaram outra também. Reuniu o povo e ele falou, como é que nós vamos fazer? Os sacerdotes e os levitas casaram com mulher estranha. Não pode. E agora? E aí depois você lê lá que a coisa é séria. Mas ele santificou o povo em sacrifício vivo, santo, e todo o povo com lágrima nos olhos, mas todo o povo tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, e foi santificado e foi abençoado. Pessoal, junto do rio Ava, ele apregou um jejum. Por quê? Porque não tinha proteção nenhuma do homem mais. Na primeira teve, Deus estava no controle, mas teve a proteção do exército. Nessa segunda não teve. Aí, vamos ler o 8:21 de novo? 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, nossos filhos e toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Vamos ler? Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do Senhor, do nosso Deus, é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e ira sobre todos. Então o Esdras falou assim, ele ficou com vergonha de pedir o exército, porque ele tinha falado para o rei, falou, rei, se Deus é por nós, sabe, Deus nos guarda, né? Poderia dizer, os 1000 cairão ao meu lado, 10.000 minha direita, não seria atingido e tal e tal. Aí na hora de sair com o povo, que ele, acho que ele deve ter olhado, né, falou, fosse o baiano, falou, oxente, o mineiro diria, uai, o gaúcho diria, bate,
Cadê o exército que é proteger? Não tem. Tem não. E ele se envergonhou e falou: não vou pedir exército para o rei. E não pediu. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que nos ajuda. Ele vai usar pessoas para nos abençoar. Mas vai ter momento que não vai usar ninguém, não. Como diz o crente, vixe Deus, né? Vai ter momentos que Deus vai usar pessoas. E vai ter momentos que Ele não vai usar ninguém. E vai ser nesse momento que mais nós vamos crescer e aprender a confiar em Deus. Lembra do Jó? O Jó era o homem mais rico da face da terra, daquela região. O Jó ficou doente. Você já ficou doente alguma vez? Já, né? Alguém foi te visitar? Foi te visitar. A pessoa que foi te visitar levou uma palavra positiva? Você vai sair dali, você vai ficar bem. Sei lá, alguma coisa assim, você é uma boa pessoa. Ó, fica tranquilo que isso que você está passando tem remédio ou tem cirurgia. Uma palavra boa, né? Provavelmente, né? O Jó, ninguém ia visitar. Há um dia, o capeta mandou 3 ir lá. Deus mandou, na verdade, mas quem usou foi o Satanás. Inclusive Deus repreendeu, falou assim, que eles disseram coisas que Deus não tinha falado. Deus mandou eles irem lá levar uma palavra e eles foram falar outra coisa. Um até falou assim: confessa o teu pecado, Jó. Falou, qual? Jó era um homem. Na Bíblia, eu não me lembro agora, quem lembrar pode até me falar, eu não lembro agora. Na Bíblia, que Deus faz menção de alguém para dizer homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Se Deus disse que ele era um homem de Deus, como que o enviado Satanás vai falar que não? Deus disse para o diabo: observaste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Porque às vezes a pessoa está numa luta, a primeira coisa que pensa é que ela está no pecado. Aí o amigo do Jó, na carne, falou: você está no pecado, confessa o teu pecado, que você blasfemou, não sei o que. O Jó falou: então fiz. Ele não recebia visita. No dia que recebeu, foi 3 negativos. Só para falar derrota. Eu fui fazer uma vez um velório, não vou falar de que igreja que é, que não vem ao caso. Até alguns nem consideram como igreja evangélica. Eu não sei. Só Deus pode julgar. Aí fui fazer o velório, e evidente, velório, as pessoas estavam o quê? Tristes. Saudade, tudo, né? Aí cheguei lá, abri a Bíblia. Falei: pessoal, olha, algumas mulheres colocaram o véu na cabeça e tal. Falei: pessoal, a palavra de Deus diz. Aí falei assim, falei: olha, a eternidade é real, aqui está o corpo, a matéria, mas o crente não verá a morte e tal. Aí o povo foi se alegrando. Falei: gente, enxuga as lágrimas, a saudade fica, mas Deus é bom, e o povo amém, não sei o quê. Fiz uma oração. 30 segundos depois, uma senhora, com o véu na cabeça, pôs a mão no caixão. Deus, por quê? O povo começou tudo a chorar de novo. Mas nem... Eu fui embora, eu falei: mas por isso que o povo fica negativo. Já estava todo mundo consolado. Claro, ainda ali vocês ouviam aqueles barulhinhos, chorando, a saudade, mas já estava assim consolado. Aí vem essa abençoada. Obrigado quem falou abençoado, irmão Mariano. Essa abençoada. Isso é um termo cristão para não dizer outra coisa, né? Isso é bom. Essa abençoada, ela acabou com a reunião. E todo mundo começou a chorar e gritar, e a gente desespera. Eu falei: vou embora, mas que fala que é minha culpa.
Visita negativa. O Jó recebeu. Pessoal, não perdi o fio da meada, não. Eu estou falando isso para vocês entenderem. Vai ter momento que nós vamos estar cercados de gente negativa. O Jó era um homem de Deus, irmão. E ele passou um período, os estudiosos dizem que foi 6 meses, eu não tenho certeza. Aí, todo mundo esqueceu dele. Esses 3 amigos que vieram infernizar a vida dele, que Deus mandou eles irem lá, mas eles não falaram que Deus mandou. Um dia o Jó estava o coração estava tão pesado, que o Jó teve que fazer uma oração por eles. Pessoal, sempre que o seu coração pesar por causa de alguém, sempre que o coração pesar, ore pela pessoa. Às vezes a pessoa não te fez nenhum mal, nenhum, mas o coração pesou. Às vezes Deus está te chamando para fazer uma oração por aquela pessoa. Está chamando você fazer uma oração por ela. Às vezes você nem sabe por quê, mas Deus sabe. Às vezes é alguém que faz parte da sua vida, que já fez parte da sua vida, não faz mais. Eu ouvi alguém dizer uma vez, não sei se isso é verdade, que nós vamos conservar por toda a vida no máximo 3 pessoas, amigos, né? Fora aquele do seio da casa, né? Que é marido, mulher, fora. Conservar. E eu estava pensando bem, eu acho que eu não tenho 3, não, eu tenho que ter 2. Eu digo que me acompanham na minha trajetória. Que vão, sabe, que a gente vai envelhecer e ficar lembrando, dando risada. Lembra quando a gente tacava pedra na casa da vizinha, essas coisas assim? Pessoa que nós vamos guardar por toda a vida, assim, são 2 ou 3. E realmente é difícil você encontrar alguém que tenha mais do que 3, que vai desde de pequeno, assim, até porque cada um segue o seu caminho, né? Pessoal, vai ter momento que vai ter quase ninguém para dar uma palavra positiva. O Jó, todo mundo esqueceu dele. No dia que ele orou por esses 3 amigos, Jó 42 diz: Deus virou o cativeiro de Jó, é no versículo 10, no primeiro, sei lá. Tá lá. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Ainda chamou de amigo ainda. Igual Jesus chamou Judas. Amigo. Ora. Às vezes alguém trouxe uma palavra negativa. Aí você olha. Às vezes pode ter sido até a esposa, ou o marido, ou o filho, ou, sabe? A pessoa deu uma palavra negativa, olhe por ela, mas olhe de coração aberto. Porque às vezes ali Deus muda o teu cativeiro. Sabe? Para aquela transformação. Olha, pensou. Eles junto ao rio Ava, eles oraram. E eles pediram a Deus o auxílio. Esdras 8:22. Eles pediram a Deus o auxílio porque eles se envergonharam de pedir ao rei o exército. Eles perceberam que aquilo era entre eles e Deus, aquele momento. E vamos ver como é que termina? Volta lá no Esdras 8, 22 e 23. 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do Senhor é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se. Ó, vamos ler? E moveu-se pelas nossas orações. Deus se moveu por causa da oração. Deus se move por causa das suas orações. Morre. Vocês lembram o que estamos terminando hoje aqui, a campanha? De Daniel capítulo 10? Deixa eu só mostrar uma coisa. Meu Deus, aliás, foi lá no capítulo 10, o Alex, no versículo 12, ele fala assim, ó, 12.
Então me diz, o anjo falou para Daniel, então me diz, não temas, Daniel. Aí aqui você pode pôr o seu nome também. Aqui foi o Daniel que orou, mas hoje você que vai orar. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, vamos lá? São ouvidas. Lê agora. Você viu Deus se movendo por causa do quê? Palavras, das orações que ele fez. Aí Deus se move pela nossa oração. Aí no Esdras 8:31, fizeram jejum, fizeram oração. Esdras 8:31. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. Vamos lá? E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém. Deus abençoou. O exército lá do rei da Pérsia não acompanhou eles essa segunda turma. A primeira turma teve o exército junto e a mão de Deus. A segunda turma teve só a mão de Deus. O importante é ter a mão de Deus, né? O que vem junto é acessório. O importante é o principal. E Deus abençoou, e como hoje também Ele vai te abençoar muitíssimo aqui em nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Pessoal, vamos cantar um hino aqui.